Hoje nós vamos tratar sobre o tema Jesus Cristo, o Senhor, Jesus Cristo, o principal entre todos. Vamos falar sobre o amor a Cristo, que deve ser sobre todas as coisas e sobre tudo. Porque a nossa existência, a existência de todos nós, a existência de tudo que há no universo é possível somente por causa de Jesus Cristo. Mateus 10, do 32 ao 39. Vamos então estar lendo esse texto nesse momento. Mateus 10, do 32 ao 39, diz assim: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penses que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Louvado seja Deus. Vamos tratar então sobre esse texto. Essa fala de Jesus aqui, nós precisamos ter muita responsabilidade para considerar o que Cristo está dizendo aqui. É necessário compreender as palavras de Jesus. Pode soar um pouco estranho coisas que Jesus diz aqui. Irmãos, muitas passagens bíblicas não são populares, para serem pregadas. A princípio, não vai ter grande aceitação. Então, é até difícil, normalmente, ouvir pregação sobre certos textos. Mas estão na Bíblia, são palavras de Cristo, e a gente precisa refletir sobre isso. No versículo 32, já vamos começar dizendo o seguinte, irmãos. Aquele que confessa o nome de Jesus diante dos homens, esse vai ser confessado também diante de Deus o Pai, pelo próprio Jesus. É o que ele diz no versículo 32. Aquele que confessa o nome de Jesus, aquele que publicamente declara que Jesus é seu Senhor, que Jesus é seu Salvador. Essa pessoa, ela está debaixo da proteção de Cristo, ele vai advogar por ela, e essa pessoa, Cristo vai confessá-la a Deus o Pai. Isso quer dizer que aquele que recebe Jesus aqui nessa vida, essa pessoa ela terá a vida eterna dada pelo próprio Cristo. Ela confessa o nome de Jesus aqui, Cristo confessa o nome dela para Deus o Pai, que está nos céus. Ela se torna de Cristo e vai fazer parte para sempre do seu reino. 33, ele continua. Jesus diz assim: mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Irmãos, a mensagem hoje já começa, vamos dizer assim, entre aspas, já pesada. Uma palavra ali firme de Jesus, clara. Ele diz: quem me negar diante dos homens, quem se envergonhar de mim, quem virar as costas, quem me negar,
eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E aí o que acontece com essa pessoa? Está perdida. Não tem salvação para ela, não tem solução. Aquele que nega a Cristo será negado pelo próprio Cristo, porque Jesus, ele deixou a sua glória, e o que ele fez? Veio aqui para essa terra, né? Se tornou carne, habitou aqui, passou por toda a humilhação, vergonha pública. Cristo, ele nunca pecou. Jesus é perfeito, perfeitamente santo, e ainda assim ele se propôs a levar os pecados de muitos, levar os pecados daqueles que confiam no seu nome. Cristo, ele deixou o seu trono glorioso, sendo o Rei dos Reis. Cristo passou por toda aquela humilhação na mão dos homens. Como pode alguém negar o que o próprio Filho de Deus fez e passou aqui nessa terra? Por isso que Jesus diz, irmãos, nós vamos entender isso melhor ainda durante essa palavra. Por isso que Jesus diz, aquele que nega o que eu fiz, que é a única forma de salvação, de resgate, de reconciliação, perdão dos pecados, é a única forma, aquele que nega Cristo será negado por ele também. Isso é uma verdade, irmãos, bíblica. Não nos envergonhemos do Evangelho e da cruz de Cristo, porque ela para muitos é uma vergonha, como o apóstolo Paulo comenta, né? Loucura para alguns, vergonha para outros, mas para quem é salvo é o poder de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Um termo aqui bem polêmico, vamos agora comentar sobre o versículo 34, irmãos. Pode trazer uma confusão na mente da pessoa. Diz assim, versículo 34. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O que Cristo quis dizer com isso? Se ele é o príncipe da paz, como pode Cristo dizer que ele não veio trazer paz a essa terra? O que significa isso? Mas sim trazer a espada. Vamos tratar então sobre essa palavra de Jesus, que pode parecer de difícil entendimento, mas na verdade não é difícil assim. O que Cristo está dizendo é que a palavra dele, o testemunho dele, o Evangelho, a mensagem que Cristo trouxe, ela causa divisão. O Evangelho, irmãos, causa em muitos repulsa. Temos vários exemplos práticos. Antes disso, vamos ainda para o versículo 35. Ele fala assim: porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Vamos lá então. Jesus ele disse que tem que trazer então a espada e que haveria dissensão, contenda, divisão no meio da própria família. Queridos, em muitos casos, quando alguém da família aceita o Evangelho de Cristo, quando alguém da família recebe ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, recebe essa nova vida que vem do próprio Deus, essa pessoa, em muitos casos, sofre discriminação.
rejeição da própria família. Pode não ser tão comum isso hoje no Brasil. Mas, irmãos, eu vou citar alguns exemplos aqui. Hoje em dia, nós vemos ainda muito disso, com bastante facilidade. Só fazer uma simples pesquisa, vocês vão ver que no mundo islâmico, em vários países ali do Oriente Médio, o filho, quando aceita Cristo, ele é rejeitado, deserdado. Isso quando não acontece coisa pior. Muitas vezes tem que fugir até de próximo dos familiares. Há vários casos assim. Não se aceita a conversão dele a Cristo. No meio do judaísmo acontece isso. A pessoa é considerada como fora, não é mais integrante da família, porque recebeu Jesus Cristo. Essa vergonhosa cruz. Aí o que acontece? A pessoa é desprezada, jogada de lado. Ela é rejeitada pela família. Acontece isso no mundo islâmico, acontece isso no judaísmo, acontece isso em outros países também, né? Principalmente onde há muita perseguição e críticas ao Evangelho. Isso tem crescido. Nos últimos dias eu vi imagem de um grupo de pessoas ali oprimindo, pressionando uma jovem, perguntando a ela se ela era cristã, quase que agredindo fisicamente. Parecia que iam matar, despedaçar aquela menina, tá? E isso já ali na Europa, irmãos. Então, o Evangelho, ele sempre ocasionou esse tipo de situação por causa do endurecimento do coração das pessoas. Vou dar mais exemplo. Como eu falei, hoje no Brasil, embora ainda aconteça, aqui mesmo na congregação nós temos exemplo disso, né? Familiares, pessoas da própria casa rejeitando aquele que se converteu e então, né, deixando de lado, quase que deserdando, né, aquele integrante, aquele filho. Também muitas vezes quando acontece isso com os pais, o pai ou a mãe se converte, os filhos, né, também desprezam. Enfim, como Cristo coloca aqui nesses exemplos, tá? Dentro da própria família. Acontece também no local de trabalho, né? Acontece também no local que a pessoa estuda. Mas Cristo ele enfatiza aqui a família porque também é onde estamos no dia a dia, né? As pessoas que temos mais contato. Então isso é sentido mais fortemente. Mas outro exemplo que eu quero dar, eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ler as biografias de missionários que vieram logo no início do trabalho missionário aqui no Brasil, no início da pregação do Evangelho, né, do arrependimento de pecados, né, da renúncia, mensagem realmente da cruz de Cristo, conversão. Missionários que estiveram aqui ali no período de 1860, 1870, 1900. Irmãos, se vocês tivessem a oportunidade de ler biografias de missionários desse período, vocês vão ver quantos testemunhos tem, quantas histórias tem, porque é o catolicismo muito forte, então várias e várias histórias de integrantes da família, determinada família, se convertiam ao Evangelho, eram severamente rejeitados, eram desprezados, sofriam uma grande repulsa do restante dos familiares, que, né, católicos, né, entre outras também religiões. Mas no início, irmãos, do trabalho missionário aqui no Brasil, também não foi diferente do que acontece em muitos outros lugares. E assim no mundo todo. Tá? Então, muita rejeição, muita divisão dentro da própria família por causa da aceitação de Cristo. É isso que Jesus está falando. Não é que Cristo ele promova a guerra, né, o conflito, a confusão. Não é isso. É que o próprio testemunho de Cristo, a mensagem do Evangelho,
a mensagem de transformação de vida, essa conversão, essa mudança operada na vida das pessoas, essa mudança, ela causa irritação em outros que ainda não passaram por esse processo, porque a pessoa se torna diferente, separada do pecado. Isso irrita muito. A amizade, né? Quantas amizades são perdidas quando a pessoa se converte. Então é sobre isso que Jesus está falando. Se tornar seguidor de Cristo, seu discípulo, já naturalmente, automaticamente vai causar divisão. Em muitos casos. Seguindo no texto, diz assim, versículo 37, algo também muito importante aqui para ressaltar sobre o que Cristo fala, irmãos, que também para muitos fica difícil entender, mas também não é difícil assim, vai ficar mais claro ainda até o final dessa mensagem. Jesus diz assim, versículo 37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então vamos também ressaltar o que Jesus está dizendo nesse versículo. Veja que ele está seguindo ali no seu discurso, e logo após ele falar sobre a divisão causada na família, né, sobre essa dissensão, ele diz o seguinte, aquele que ama mais o pai e a mãe do que a mim não é digno de mim. O que isso aqui quer dizer, irmãos? Se por conta de rejeição de familiares, a pessoa que entendeu a graça, o perdão em Cristo, ela volta atrás, ela não é digna de Cristo. Porque, preste atenção, irmãos, o amor de Jesus é muito maior do que os próprios ali laços familiares. Nós vamos compreender isso bem. Jesus diz então que quem ama mais o pai ou a mãe, ou quem ama mais o filho ou a filha, não é digno dele. É uma palavra forte, causa impacto. Mas já vou dar um indicativo para vocês. Por que causa? Hoje nós temos pai, mãe, filho ou filha. O que proporciona isso? Já deixo inicialmente esse indicativo. Diz assim, ainda no versículo 38, nós vamos falar mais ainda sobre o versículo 37. Diz assim, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. É um versículo conhecido, né? Mas praticado por poucos. Quem não toma a sua cruz e me segue, disse Jesus, não é digno de mim, porque seguir a Cristo é necessário levar a sua cruz. Por isso, irmãos, infelizmente, poucos são salvos, poucos herdarão o reino eterno, porque acham que esse tipo de palavra, esse tipo de mensagem é muito difícil. Mas, irmãos, por que estamos aqui? Por que você está vivo? Por que você respira? Há um motivo, há uma causa. Então Jesus diz, é necessário que a pessoa, ela sofra por causa da mensagem do Evangelho, porque esse mundo é hostil ao Evangelho. Esse mundo está em trevas. Então, como eu comentei em mensagens passadas, né, esse mundo odeia quem é seguidor de Cristo, irmãos. Então, naturalmente, consequentemente, o seguidor de Cristo, ele vai passar por provações, tribulações, ele vai levar a sua cruz. Só que essa cruz, irmãos, ela é
ínfima perto do que Jesus fez por mim e por você. Essa cruz não é nada, irmãos, perto do que Cristo passou, se submeteu, recebendo toda a iniquidade em si, né, para que nós pudéssemos se achegar a Deus. Ele sendo santo, perfeito, ele esteve por um momento ali em trevas, irmãos, recebendo toda a iniquidade, se tornou maldito por nós, diz a palavra. Quem já assistiu o filme, né, sobre a vida de Jesus, a sua crucificação, né, se emociona, e aquilo ali é pouco, irmãos. Na verdade, aquilo ali é pouco perto do que Jesus passou. Até porque não foi só o sofrimento físico, mas principalmente na sua alma. Jesus, quando ele fala assim, meu Deus, meu Pai, por que me desamparaste? Irmãos, ali é como se Deus tivesse virado as costas. Deus, o Pai, se afastou de Cristo, seu Filho, porque Jesus ali estava se fazendo maldito por nós. Jesus passou por algo, irmãos, que só alguém com infinito amor poderia submeter, poderia passar. Então, levar a cruz aqui nessa terra, por causa do amor a Cristo, isso é muito pequeno, irmãos. Quer ver uma outra coisa? Quanto tempo a pessoa vive aqui nessa terra? Quantos anos? Os que vivem mais, vivem até 80 anos, 90 anos. Alguns pouquíssimos, né? 100 anos. O que é 80, 90, 100 anos que seja, comparado à eternidade? Ainda tem esse aspecto para considerar. O que é algumas décadas, alguns poucos anos carregando a cruz do Evangelho aqui nessa terra, comparado à glória do Reino Eterno de Deus, irmãos? Não tem comparação. Então, não há motivo para a pessoa achar que é muito difícil, achar que é muito sofrimento, até porque não há alegria tão grande como a alegria de servir a Cristo, amém? Não há uma alegria tão plena, irmãos, como a de ser discípulo, seguidor de Jesus, servo de Deus. Nós vemos no mundo pessoas com muito dinheiro, fama, depressivas, pessoas suicidam, pessoas que não estão completas, porque a alegria verdadeira, total, plena, só em Jesus Cristo. Então não se compara esse sofrimento que o mundo impõe, por muitas vezes aqui ao cristão, não se compara, irmãos, a alegria de estar em Cristo e a esperança da glória na vida vindoura, para toda a eternidade. Por isso que Jesus diz assim, versículo 39, quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aquele que rejeita a Cristo para se achar aqui nessa terra, seguir só as suas vontades, os seus desejos, os seus objetivos, essa pessoa, ela vai estar, vamos dizer assim, se encontrando, se satisfazendo aqui, alcançando os seus objetivos, mais variados que sejam, mas essa pessoa, ela vai estar cada vez mais afastada da verdadeira vida que está em Cristo. Por outro lado, aquele que põe Jesus em primeiro lugar, ama a Deus, ama a Cristo, sobre tudo e sobre todos, tudo que a pessoa faz, ela está motivada no amor de Deus, no amor de Cristo. Seja no pouco, seja no muito, seja tendo sucesso aqui nessa terra ou não tendo prosperidade material aqui ou não tendo. O importante é a sua motivação, o sentido da sua vida.
buscar em primeiro lugar Cristo. Essa pessoa, ela que deixa os seus próprios interesses, muitas vezes de lado, para olhar para os dos outros, para olhar para o interesse do reino de Deus. Essa pessoa, ela vai achar a Cristo, achar a sua vida, a vida verdadeira, a vida plena, a vida eterna em Cristo. É o que Jesus diz no versículo 39. Aquele que renuncia a si mesmo, esse encontrará Jesus Cristo. Nós precisamos fazer muitas coisas aqui nessa terra, né, irmãos? Buscar o sustento para a família, né? Nós trabalhamos, estudamos, nós cumprimos as obrigações como cidadãos, mas a nossa motivação, o alvo da nossa vida deve ser Jesus, o seu amor por nós. Porque estamos aqui por causa, agora vamos responder aos questionamentos, as perguntas, vamos esclarecer mais ainda sobre tudo isso que Jesus falou aqui. Tudo aquilo que temos, a nossa própria vida, seus pais, seus filhos, o seu trabalho, tudo aquilo que você usufrui aqui nessa terra, todos os momentos que você passa aqui, esse amor que você tem aos familiares, aos pais, aos filhos, tudo isso, essa convivência, esse relacionamento, tudo isso só é possível por um motivo: Jesus Cristo. Vamos em João 1. João 1, do 1 ao 3, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Está respondido, irmãos? Podemos encerrar a mensagem de hoje? Por que você está aqui? Por que você está me ouvindo agora? Por que você respira? Por que você tem seus pais? Por que você tem seus filhos? Ah, mas eu amo muito meus pais e meus filhos. Isso só é possível por causa de Jesus Cristo. Irmãos, consegue compreender por que Jesus diz que aquele que ama mais qualquer outro alguém, outra coisa, mais do que ele, não é digno dele? Porque Jesus é o centro. Nós acabamos de ler, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Só foi possível a existência por causa dele. Você nem ia sonhar, imaginar e existir se não fosse Jesus Cristo. Então não é difícil assim entender por que Jesus diz que o amor a ele deve ser um amor acima do amor para com qualquer pessoa. Seja pais, filhos, marido, esposa, porque tudo só é possível por causa dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Não estaríamos aqui, não existiria essa terra, sol, chuva, montanhas, as belas praias, as belas paisagens, as florestas, né? A sua casa, o seu trabalho, nada disso existiria. Jesus é o centro do universo. É simples, irmãos. Porém,
é necessário buscar essa compreensão em Deus. As coisas espirituais só se entende com o auxílio do próprio Espírito de Deus. O homem natural, o que a palavra diz? Não entende as coisas espirituais. Vamos ainda no texto que está em Colossenses 1. Colossenses 1, 15 a 20. Vamos então ler o texto que está em Colossenses 1, 15 a 20. Acompanhe comigo. Olha o que diz esse extraordinário texto. Diz assim a palavra de Deus: o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Quem? Cristo. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. De novo, tudo foi criado por ele e para ele. Nós fomos criados para Cristo, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos aumentar ainda essa compreensão. Pensa comigo o seguinte: sabemos que Deus mandou o dilúvio, né, e destruiu a terra daquele período, né, os seus moradores praticavam as mais variadas abominações. Os anjos caídos estavam aqui e contaminou toda a humanidade, e os homens, as mulheres, os seres humanos só buscavam os seus prazeres, os seus deleites, rejeitaram completamente a Deus, o Criador, e se voltaram para os demônios, as práticas contrárias ao que Deus queria. Era perversão total. Cristo então manda o dilúvio. Sabemos que ele então separa Noé, sua família. Noé foi encontrado reto, íntegro, justo diante de Deus. Noé era temente a Deus. Ele e sua família entram na arca e todo o restante das pessoas morrem no dilúvio. E aí Deus inicia de novo a humanidade com a família de Noé. Porém, lá em Gênesis 8, Deus diz assim, que ele não destruiria mais a terra, como fez ali no dilúvio, daquela forma, porque não adiantaria, porque Deus diz assim, que o homem, o ser humano é mau desde sua meninice, natureza pecaminosa, porque o pecado entrou no mundo lá desde a queda, lá de Adão e Eva. Satanás entrou nesse mundo. O pecado entrou nesse mundo e nós, juntamente com esses primeiros que caíram, nossa natureza também nos leva a se afastar de Deus. E as pessoas deliberadamente, a prova de que as pessoas rejeitam a Deus está no nosso dia a dia. Rejeitam a Cristo está no nosso dia a dia. Não é somente culpa de Adão e Eva, não. Tanto que nós vemos que a pessoa, ela ouve a palavra, ela vê que Cristo veio a essa terra, passou por aquilo tudo, por algum motivo, ela ouve a palavra, ela ouve a exposição do Evangelho, ela ouve falar sobre o abandono do pecado, a renúncia, o se voltar para Deus. O que ela faz? Muitas das pessoas, as maiorias, rejeitam isso. Não seguem seus próprios caminhos, seus próprios desejos pecaminosos. Então, irmãos, deliberadamente as pessoas rejeitam a Deus. Rejeitam a mensagem do Evangelho.
Então, não é simplesmente por culpa de Adão e Eva. Nós vemos que a pessoa recebe a mensagem e ela despreza isso. Ela ouve isso que eu estou falando aqui, por exemplo, hoje, como vários e vários, milhares, pregam pelo mundo afora, mas não dão ouvidos. Não querem saber de Deus. Isso mostra o quão mal, o quão ingrato somos nós, os seres humanos, para com Deus. E pela sua misericórdia, Cristo, ele sabendo que muitos creriam na sua palavra, que muitos confiariam na sua obra, Cristo veio a essa terra. E aí a gente volta lá no que Deus disse depois do dilúvio. Deus disse então que os seres humanos, eles naturalmente, eles se afastavam de Deus e praticam o pecado. Então, por que a humanidade continuou? Se Deus sabe que o ser humano, ele tende ao pecado, ao afastamento de Deus, a grande maioria das pessoas, mesmo Cristo tendo vindo a essa terra, continuam rejeitando a graça de Deus em seu Filho. Por que então Cristo continuou com a humanidade? Não faria sentido Deus continuar com a humanidade que vira as costas para Ele, que despreza a sua palavra. Por que então que Deus continuou com a humanidade a partir da família de Noé? Porque o amor de Deus é imenso, é infinito por sua criação. E Deus, em João 3,16 diz, nós conhecemos esse versículo que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ama os seres humanos de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que a humanidade continuou? Por causa do amor de Deus. E esse amor de Deus em Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos começando a clarear para todos. Se Cristo não fosse vir para essa terra e levar os pecados de muitos, não faria sentido. Deus teria encerrado a história da humanidade. Está compreendendo isso? Não passaria, ficaria por lá mesmo no dilúvio, não continuaria. Mas continuou porque o amor de Deus é imenso. E ele sabia, Cristo veio porque ele sabia que milhares, milhões creriam na sua mensagem, aceitariam a mensagem da cruz, se converteriam. Por causa desses muitos, que mesmo sendo uma parcela pequena, se for comparada a toda a humanidade, mas mesmo essa parcela pequena, já é um número imenso, diz lá em Apocalipse, incontáveis, né? O número dos santos que estavam lá já no céu. Sem falar que uma vida para Cristo já vale muito, vale mais do que qualquer outra coisa aqui nessa terra. Então, por isso é que estamos aqui até hoje. Olha o que diz, no versículo 16, acabamos de enfatizar então, que tudo foi criado por Ele, para Ele. Ele é antes de todas as coisas, diz no versículo 17. E olha que coisa bem interessante. Olha a palavrinha que está aqui no versículo 17. E nele subsistem todas as coisas. Complementando o que eu falei da continuidade da humanidade, desse mundo, dessa terra, nós podemos então destacar essa palavra. Nele subsistem todas as coisas. O que isso quer dizer? Subsistir é continuar existindo, permanecer existindo. Nós só existimos, essa terra só existe ainda por causa de Jesus Cristo. Nele todas as coisas subsistem. Se não fosse por Cristo, não faria sentido nenhum a existência. Está ficando claro, irmãos? Dá para entender melhor por que Jesus falou que o amor a Ele deve ser um amor acima
de tudo e de todos. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A única forma de reconciliação com Deus está em Jesus Cristo. Por meio dele, Deus reconcilia todos aqueles que recebem a palavra de Jesus. Tantos aqueles que estão no céu como os que estão na terra. Só é possível a reconciliação, inclusive da própria criação que aguarda a volta de Jesus. Só é possível, irmãos, por causa de Jesus Cristo. Então, não é difícil assim entender que Cristo, ele é o centro do universo, centro de toda a criação. Por isso que é necessário se voltar para Ele, aceitar a sua mensagem, renunciar a si mesmo, como Cristo diz, seguir os seus passos, carregando cada um a sua própria cruz, e mesmo que haja rejeição, até mesmo de familiares, permanecer fiel a Jesus Cristo. Isso é o mínimo que podemos e devemos fazer. Amém? Espero que todos tenham podido compreender, entender, ter um pouco mais de clareza em relação à palavra de Cristo que lemos inicialmente, no texto de Mateus 10. Isso, irmãos, embora esteja muito claro na Bíblia, muitas vezes não é lembrado, não é praticado. Tá? Por isso que, infelizmente, a gente vê muito mau testemunho. Por isso que grande parte dos que estão dentro da igreja não estão salvos, infelizmente, porque não colocam Jesus Cristo, não têm verdadeiramente Ele como seu Senhor, como o centro de sua vida, amam outras coisas, estão atrás de outros interesses, e aqueles que estão no mundo estão perdidos também, estão caminhando para a condenação da mesma forma, porque rejeitam tudo que Cristo fez por nós. Que venhamos a refletir sobre isso, colocando Jesus sempre em primeiro lugar em tudo nas nossas vidas. Aqueles que ainda não tinham essa compreensão, que possam, a partir então dessa mensagem, tomar uma atitude diferente, realmente se voltar para o Senhor Jesus, caminhar com Ele, porque por Ele, por causa dele, nós estamos aqui, nós estamos vivos, respirando, temos família, podemos usufruir de tudo aqui nessa terra, por causa dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Glória ao Senhor Jesus Cristo, que o amor dele encha nossos corações, nossas vidas, que a graça de Deus esteja sobre cada um de nós. Irmãos, aquilo que venha de dificuldade nessa terra por ser servo de Jesus, como eu falei anteriormente, não se compara à glória futura, à vida eterna, o que são poucas décadas aqui nessa terra. Nossa visão deve ser uma visão para as coisas imutáveis, invisíveis,
espirituais, para as coisas eternas. Glória a Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo, sua graça inunde nossas vidas. Amém. Assim então, encerramos nossa palavra.